Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Danilo e aqui nesse canal a gente fala de cultura pop, filme, série, cinema, música, tudo que envolve esse mundinho pop que eu amo de paixão. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, curtir. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo, familiar, colega, enfim, que você também sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Venham fazer parte da nossa comunidade, que eu tenho certeza que aqui vocês vão se divertir bastante. E o vídeo de hoje, eu decidi voltar um pouquinho aí nas raízes desse canal. Pois é, falar um pouco aí de True Crime, um caso que é um caso mais antigo, porém reacendeu aí por causa de uma série da Netflix que está contando aí na sua terceira temporada sobre este assassino. Eu estou falando do Ed Gein e da série Monster, né? A série aí que é uma série antológica, então cada temporada fala aí de um assunto, e essa terceira temporada eles estão falando do Ed Gein, esse assassino que ficou famoso, né, há anos atrás aí, por cometer, na realidade, crimes brutais e bastante tenebrosos. Então nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre esses casos da história, né, da vida real do Ed Gein. Para começar, vamos voltar no tempo e vamos conhecer quem foi Ed Gein. Edward Theodore Gein, mais conhecido como Ed Gein ou o açougueiro de Plainfield, nasceu em Plainfield, Wisconsin, em 27 de agosto de 1906. Ele foi o segundo filho de George Philip Gein e August Gein. George foi dono de uma mercearia por alguns anos, mas vendeu o negócio e deixou a cidade com a sua família para viver em isolamento em uma fazenda na cidade de Plainfield. E se tornou ali a residência permanente da família Gein. Desde ali já víamos indícios de que a família do Ed já era uma família não muito ali tradicional, que já tinha alguns probleminhas, né? E aí eles acabaram se isolando ali e indo morar nessa fazenda. Para quem não conhece, a título de curiosidade, o Ed, né, o Ed Gein, ele foi o que inspirou o Leatherface, o assassino de Massacre da Serra Elétrica. Então, gente, a gente vê aí que as histórias, né, os casos, os crimes desse Ed, eles vão ser tenebrosos, até porque para inspirar um dos maiores filmes slashers da história do cinema, né, e que nos traz aí um dos assassinos mais brutais do cinema, que é o Leatherface, né? E para quem conhece, quem já assistiu os filmes aí de O Massacre da Serra Elétrica, sabe a forma como ele matava suas vítimas e como era algo muito tenebroso mesmo, né? E foi bem realmente ali baseado nos casos e na vida aí do Ed. O Ed Gein, ele era um menino aí na sua infância muito retraído, um menino ali que ele, né, quando estava ali no colégio, e as pessoas que conviveram com ele sempre relataram que ele era um garoto muito mais na dele, e às vezes tinha um comportamento ali muito atípico e muito estranho das crianças no geral. Ele ficava ali se isolando, rindo sozinho, conversando às vezes ali sozinho do nada, entendeu? Então ele vinha demonstrando certos comportamentos psíquicos muito diferentes e alarmantes para crianças da sua idade. E para piorar um pouco essa situação, a mãe do Ed, ela sempre o punia quando ele tentava fazer amizades, porque a mãe do Ed, ela era uma mulher muito religiosa. E naquela época, né, antigamente, lá no meados dos anos 60, as pessoas que eram ali realmente fervorosamente religiosos, eles chegavam a ser de um nível em que eles pregavam ali de que o mundo, as coisas do mundo eram profanas e eram um mundo bem desvirtuoso, né? Então, o que era realmente certo e correto para essas pessoas era essa bolha religiosa do quais eles viviam ali, e a mãe do Ed era uma dessas pessoas. Então ela sempre tentava punir ele e o seu irmão, né, o Henry, que era o seu irmão aí mais velho, deles não estarem inseridos nessa comunidade, ou seja, ela punia eles e meio que privavam eles ali de poder fazerem amigos, de saírem, de terem uma vida como crianças normais da época. E se eles tinham alguma tentativa ali de fazer uma amizade ou de estarem se inserindo na sociedade ali com a população fora da fazenda e dessa bolha deles ali, ela sempre punia eles por causa disso. Então isso acabou, de certa forma, construindo uma personalidade aí bem reclusa pro Ed, pro seu irmão também, e limitada, né? Depois de se mudarem ali para essa fazenda e se isolarem, aí começaram vários problemas ali entre a família, né, do Ed, e o principal deles era que o pai do Ed,
ele era um alcoolista. Então ele era dependente ali de bebidas alcoólicas e isso levava com que a família e a mãe, principalmente do Ed, passasse ali por momentos bem conturbados com o pai. Sofria agressões, já estava sem paciência para toda essa questão do alcoolismo do marido, e isso tirava o saco dela. E os meninos, né, o Ed e o Henry ali, eles viam aquelas questões aqui, eles ficavam meio que atordoados, né? Então imagina, já eram crianças que eram privadas de estarem ali na sociedade e ao mesmo tempo onde eles moravam, onde eles deveriam ser ali um momento, o refúgio, né? O local onde a paz dele, a casa onde eles estão ali, também tinha essa questão das brigas e de todo esse caos acontecendo. E aí, no ano de 1940, o pai do Ed veio a falecer por complicações respiratórias e cardíacas. Então acabou que ele faleceu. E nisso aí ficou somente a Augusta, né, que é a mãe, e o Ed e o Henry. Porém, pouco tempo depois, no ano de 1944, o Henry, o irmão mais velho aí do Ed, também veio a falecer e nas mesmas circunstâncias do pai ali, devido a insuficiências respiratórias e levou a dar uma parada cardíaca e ele veio a falecer. E aí, pronto. Nesse momento só tinha a Augusta e o Ed. Então os dois ali, a Augusta totalmente devastada após perder o seu marido e pouco tempo depois o seu filho mais velho. E o Ed, devido a passar as confusões mentais e toda essa tristeza e perdas, né, também veio a desenvolver aí vários problemas psicológicos. E os dois sozinhos ali, isolados, nada do cenário ali era favorável para ambos, né? Mas mesmo assim permaneceram nessa vida aí até que, pouco tempo após a morte do Henry, a Augusta também sofreu ali um acidente vascular cerebral paralisante, o que fez com que ela tivesse uma paralisia ali, né, de parte do corpo, o que tornou ela também ali a se limitar para algumas questões, né, tanto físicas quanto a algumas atividades as quais ela fazia. A partir desse momento, o Ed, ele teve que se tornar um cuidador da mãe dele ali, porque ela tinha várias limitações e como só tinham os dois, né, já não tinham mais ninguém da família, só era eles por eles ali mesmo, o Ed teve que, de certa forma, crescer muito rápido, né, e além de ter, como eu já falei para vocês, as limitações e as suas privações, né, da sua infância, agora já na sua pré-adolescência, ele teve que ter essa carga maior de cuidar da mãe e também ser o cara que teria que cuidar da família ali, levar o sustento para casa. Um ano após ela ter sofrido essa paralisia, infelizmente, a Augusta veio também a falecer, o que para o Ed ali foi a perca do chão dele, né? Porque ela era o seu grande amor, a sua mãe, né? A única pessoa que ele tinha na vida. E em 1945, a Augusta faleceu, né? Devido a essas complicações das paralisias e teve outra parada cardíaca ali nesse tempo. Então ela faleceu e aí agora o Ed estava totalmente sozinho em uma fazenda ali, isolado, né? Então assim, era o cenário perfeito para a pessoa ir à loucura. E com o tempo do qual ele foi crescendo e se tornando aí, né, um adulto, como eu falei para vocês, ele teve que se tornar adulto muito antes do que todas as crianças, né, da sua época e do seu período ali de idade, devido a tudo que aconteceu. Quando ele foi se tornando um adulto realmente de fato, ele começou a ter vários distúrbios e ali ele já estava com o psicológico totalmente lascado e fudido, né, devido a tudo que aconteceu. E ele começou a ir para outros caminhos, né? Nós vamos entrar agora nas partes dos crimes do Ed Gein. Então aqui eu já deixo um alerta de conteúdo sensível. Se você tem certo gatilho para algumas coisas que eu vou falar aqui, já deixo avisado, porque vamos entrar em assuntos bem pesados. E ele foi acusado de vários crimes, tá? Porém, muitos não tiveram comprovações, né, de que realmente ele tinha sido o autor destes crimes. Então, acabou que ele realmente foi considerado culpado por apenas 2 crimes. Porém, tiveram vários outros ali que ele foi acusado, mas sem comprovação. Em 1957, Berenice Warden desapareceu, que era dona de uma loja de ferragens em Plainfield. Um residente de Plainfield relatou que o caminhão da loja havia sido retirado da parte traseira do edifício por volta das 9h30 da manhã. A loja ficou fechada durante o dia todo. O filho de Bernice, delegado e xerife Frank Warden,
entrou na loja em torno de 17 horas da tarde e encontrou a caixa registradora aberta e com manchas de sangue no chão. O delegado disse aos investigadores que Ed Gein esteve na loja na noite anterior ao desaparecimento de sua mãe e que ele retornaria na manhã seguinte para pegar um galão de anticongelante. Um recibo de vendas para um galão de anticongelante foi o último recibo escrito por Warden na manhã em que ela desapareceu. Na noite do mesmo dia, Gein foi preso e o departamento de xerife de Washoe County fez buscas na sua fazenda. Um delegado descobriu o corpo decapitado de Warden em um galão, no celeiro da residência, na propriedade de Gein, estripada e pendurada de cabeça para baixo pelas pernas com uma barra em seus tornozelos e cordas nos pulsos. O tronco estava vestido como um cervo e ela foi baleada com um rifle calibre 22 e mutilações foram feitas após a sua morte. A gente vê que o Ed, ele se tornou aí um assassino, não totalmente um serial killer, como eu falei pra vocês, ele não era um assassino em série. E, ao investigar a casa de Ed ali, eles descobriram vários artefatos, abajures, almofadas, cadeiras, vários móveis que foi construído pelo Ed com pele humana. Exumava corpos de alguns cemitérios, para poder retirar esses corpos e retirar a pele desses corpos para poder estar fazendo aí esses móveis e fazendo máscaras. Ele fazia meio que fantasias com essas peles para poder se parecer mais com a sua mãe. Então a gente vê que a perda da mãe, para o Ed ali, foi algo muito pesado para ele, Como eu falei, ela foi a mulher que ficou com ele ali a maior parte do tempo. Perdeu o pai cedo, o irmão cedo, então ficou só ele e a mãe sozinhos vivendo naquela fazenda. Então ele criou essa proximidade, esse amor condicional pela mãe. E depois que perdeu aquilo ali para ele, foi um gatilho pesadíssimo. Então ele queria, de certa forma, trazer essa presença da mãe de novo para estar com ele. E aí ele tentou dessa forma mais tenebrosa, que era matar essas mulheres, arrancar a pele delas e fazia meio que uma fantasia, máscara, roupa, uma fantasia total do corpo, com a pele dessas mulheres para tentar se parecer com a sua mãe e ter, de certa forma, entre muitas aspas, sentir essa presença, que a mãe dele estava ali junto com ele. Depois de ser pego e preso, o Ed ele foi dado como mentalmente incapaz e mandado para um hospital psiquiátrico. Então, gente, ele não chegou a ser preso, em uma cadeia, uma penitenciária, uma prisão total. Ele ficou preso ali em um hospital psiquiátrico porque foi dado como mentalmente incapaz de ser julgado. Então, assim, ele ficou o resto da sua vida preso em um hospital psiquiátrico, até que em 1984 Ed veio a falecer devido a complicações em um câncer no pulmão. Hora nenhuma ele foi condenado e julgado realmente por esses crimes do qual ele cometeu. Ele foi preso ali, em um hospital psiquiátrico porque ele era realmente mentalmente incapaz, era um psicopata, Então acabou que ele ficou preso aí até os últimos momentos da sua vida em um hospital psiquiátrico. Essa, basicamente, bem resumida, foi a história de Ed Gein, que é a história que está aí sendo contada na terceira temporada de Monsters, essa série da Netflix. E é uma história super pesada. A série, ela também tá super pesada, tem cenas bastante explícitas ali. E diz aqui o que vocês acharam dessa história e desse caso. Se vocês gostaram, já deixa um like, comenta, compartilha. Se inscreva no canal, que me ajuda bastante. Comenta aqui se você já conhecia, o Ed, essa história e todo esse caso. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês numa próxima, logo, logo, tá? Um beijo e eu vejo vocês.